Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. Poucas pessoas sabem, mas aqui na capital, aqui em João Pessoa, existe uma associação de deficientes e familiares, a ASDEF, sem fins lucrativos, que se mantém vigilante nos assuntos do interesse das pessoas com deficiência. Para falar mais sobre essa associação, o Câmera Aberta convidou uma pessoa que mora em nossos corações, né? Já foi secretária do município, do estado, muito conhecida, gente muito boa, né? E vai falar sobre esse assunto. Eu estou me referindo a Doraci Vieira. Tudo bom, Doraci? Seja bem-vinda. Tudo bem, prazer em obrigada. Obrigada pela recepção e pelos elogios. Doraci, como surgiu a associação, né, ASDEF, aqui na capital? Olha, a ASDEF, ela nasceu em 2003, ela é formada, toda a sua diretoria, por deficientes, né? O nosso presidente é o Isidoro, que é também um advogado bastante conhecido. Essa associação, ela nasceu exatamente para fazer a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Diferente de outras entidades que realizam ações de cuidados na área de saúde, fisioterapia, vários atendimentos, que a maioria das entidades elas nascem para exatamente fazer esse trabalho, que muitas vezes é ausência do poder público. A ASDEF ela nasceu para trabalhar a consciência das pessoas, dos direitos que ela tem, trabalhar as informações, orientações de como buscar esses direitos. E mais do que isso, participar de forma propositiva dos espaços onde a gente possa elaborar propostas de política pública para ser implementada pelo poder público, além do processo de campanhas educativas para sensibilizar a população, para que a gente possa tornar a sociedade mais inclusiva, né? Porque, na verdade, esse é um dos grandes problemas, é a exclusão. E a sua motivação, a motivação de entrar, de ajudar as pessoas com deficiências e familiares, foi exatamente um problema na sua família com a sua filha? Exatamente. Eu, em 2008, né, eu e a Carol, o acidente dela foi em 2007. Depois de passarmos o primeiro ano com ela, superando o primeiro momento difícil da vida, né, a aceitação de se sentir deficiente, depois de um ano ela aceitou iniciar os primeiros passos de buscar se agregar, se juntar com outras pessoas para trabalhar estas questões. Então foi aí quando nós fomos convidadas pelo Isidoro para fazermos parte. Nos associamos e quando foi este ano, 2011, eu comecei a trabalhar também como profissional na área, sou assistente social. Além do mais, eu faço assessorias, ajuda a elaborar projetos para a autossustentação da entidade, além de estar disponível para fazer palestras, seminários, organizar debates sobre as políticas da pessoa com deficiência. Pessoas com deficiências, mas são eficientes. São eficientes, exatamente. O nosso olhar é para que a sociedade perceba que estas pessoas, elas são pessoas que, como qualquer pessoa, tem alguma deficiência, algum limite na vida. Quem de nós não tem algum limite, tem alguma deficiência? Tem pessoas que, os ditos normais, que fisicamente, digamos, é perfeito, mas tem um desvio de caráter enorme. Para nós isso é considerado uma deficiência humana, no ser humano. Então a deficiência pode ser física, visual, auditiva, pode ser uma deficiência de caráter intelectual, mas todas essas pessoas devem ser tratadas na sua diferença, mas com igualdade. Esse é o nosso trabalho. Então, nós também temos uma articulação com as demais entidades. Agora, dia 21 de setembro, que foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, um dia instituído em 2005, nós organizamos uma mobilização nas ruas só com artistas deficientes, cantando, fazendo suas apresentações, debatendo sobre as questões. E nós temos hoje, em todas as áreas do Brasil, pessoas que com limites por algum tipo de deficiência têm superado esses limites e feito participação tão importante, muito mais do que pessoas que não têm certos limites, né? Então, nós consideramos que a maior barreira e o maior limite está dentro de cada pessoa, inclusive da gente que não é deficiente, porque, por exemplo, um prédio
público, ele pode ser todo cheio de rampas, banheiro, tudo adaptado, mas as pessoas que estão nele, ou trabalhando nele, recepcionando as pessoas, ou vivendo, elas estarem de costas, elas não serem sensíveis para fazer a inclusão, que é o que a gente chama das barreiras atitudinais, que são muitas vezes mais perversas do que as barreiras arquitetônicas. Então, não basta fazer rampas, organizar os espaços físicos, é preciso que todas as pessoas se esforcem para mudar de comportamento e passe a fazer valorização das pessoas do jeito que elas são. Isso serve para a questão de gênero, para a questão racial, né? A questão da diversidade sexual, assim como também a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, né? Porque você sabe que tem muitos preconceitos em relação também à questão geracional, né? Enfim, são ações que nós mobilizamos os seres humanos, os grupos, as pessoas e buscamos parceria para que a gente possa cada vez mais incluir. E temos vários serviços que oferecemos nas DEF também. Quais são? Nós hoje temos 4 grandes serviços. Nós oferecemos, através do Balcão de Direito, assessoria jurídica, com advogados terças e sexta-feira, gratuito para qualquer pessoa com deficiência, para receber orientações, ajudar em processos, fazer defesas judiciais. Temos o Balcão de Empregos, que é um dos mais movimentados. Nós cadastramos pessoas para o mercado de trabalho. Nós aderimos a uma metodologia de inclusão no mercado de trabalho. Hoje nós somos sócios da Associação Nacional de Valorização da Pessoa com Deficiência, que é a VAP, que tem sede em São Paulo. Tem uma metodologia própria que qualifica, identifica as pessoas, qualifica essas pessoas, ajuda na entrada no mercado de trabalho e ainda acompanha o desempenho dela, fazendo uma avaliação do seu desempenho lá no trabalho, assim como oferecendo palestras de sensibilização também para as empresas, seja pública ou privada, que recebem estas pessoas. Então, esse trabalho nós estamos começando agora, esse ano. Temos já, assim, hoje, contratados pelas DEF, prestando serviço no IFPB, nos Correio Paraíba, Pernambuco, que nós também temos um escritório em Recife. Estamos com a contratação agora aberta, fazendo inclusive um processo de seleção para o DETRAN, 60 pessoas aqui, 41 em João Pessoa, 19 em Campina Grande. Começaremos a seleção em Campina nos próximos dias. E estamos buscando parceiros, tanto na iniciativa privada quanto pública, para que a gente possa ajudar essas pessoas a fazer o seu caminho mais efetivo na cidadania, porque muitos deles estão em casas, né, reclusos no seio apenas da família, como alguém que não está pronto, ou não está preparado, ou não pode trabalhar. E o nosso trabalho é exatamente para possibilitar que essas pessoas, qualquer que seja a sua deficiência, ele pode trabalhar as funções que eles vão assumir, que vai de acordo com o perfil e com a sua capacidade. Mas não é a pessoa se prepara para a sua empregabilidade, nós ajudamos nisso, mas também as empresas, as instituições devem se preparar para receber as pessoas e incluí-las da forma como elas são. Só precisa que haja aí um esforço também dessa parte do empresariado, dos empregadores, seja público ou privado, para que essas possibilidades aconteçam. A denominação da ASDEF, eu achei curioso que não só deficientes, mas também os familiares, exatamente, né? Quer dizer, inclui também as pessoas que estão circulando ali com as pessoas que têm deficiência. Exatamente. Este é o diferencial também da associação, porque nós entendemos, e hoje está provado, que a família ela é muito importante na superação dos limites, até porque a família se torna uma família com deficiência. E toda família precisa ser eficiente nesse trabalho de se reencontrar na vida, adaptando toda a sua vida. Eu, pessoalmente, minha família toda teve que refazer o nosso modo de vida para se adaptar à vida com Carolina. Porque para nós é prioridade fazermos todos os esforços para que ela seja inclusa em todos os espaços. Se ela, desde o tratamento, a participação dela na vida social, em show, ela hoje é vocalista de uma banda, então para cada ensaio da banda que ela vai, para cada participação, para cada lugar que ela precisa ir, sair com os amigos, para estudar, se a família toda não estiver envolvida e acreditando que é possível, que é preciso participar, a dificuldade desta pessoa é muito maior. Então nós trabalhamos com os associados também familiares, embora a diretoria seja toda formada por deficientes, mas os sócios são também os familiares. E nós
Estamos iniciando, inclusive, um trabalho agora, né, com estes familiares. Pretendemos fazer várias oficinas, debates, e incentivando os familiares a também fazer uma participação mais cidadã, discutindo os direitos, para que cada vez mais eles possam, né, participar. E não ser apenas acompanhante. Nós não queremos ser apenas acompanhante, nós queremos ser partícipes junto com eles. Quantos associados tem hoje no ASDEF? Hoje, associados, nós não temos muito, cerca de 50 a 80, né, que participam mais diretamente. Mas tem uma possibilidade enorme, que se a gente fosse abrir as portas para associados, era enorme, porque a cada pessoa que chega para trabalhar, que se sente acolhida, que conhece a sede, vai se sentindo com vontade de ser membro da associação. Mas como toda e qualquer organização, uma associação ela tem um corpo, né, de certa forma, limitado. Agora, o público que a gente atende é muito maior do que isso. Hoje nós temos já 200 funcionários trabalhando de carteira assinada, prestando serviço nesses órgãos, além de uma outra quantidade que nós já encaminhamos e continuamos encaminhando, porque o outro modo também é fazer o encaminhamento de uma pré-seleção que a gente faz quando qualquer instituição solicita complementação de vagas. E uma coisa que eu queria destacar, Gilson, é em relação à presença do Ministério Público, do Trabalho, nessa nossa luta dessa inclusão no mundo do trabalho. Porque as empresas hoje, qualquer empresa que tenha mais de 100 funcionários, ela é obrigada a preencher a cota de 2%, no mínimo, de pessoas com deficiência. Muitas vezes as empresas não colocam porque dizem que as pessoas não são qualificadas, não encontram deficientes prontos para aquelas vagas. E o Ministério Público vai oferecendo as oportunidades, indicando onde é que elas podem buscar e vai fazendo as orientações até que chega uma certa hora, quando elas não cumprem, elas são multadas. Com isso está provocando socialmente uma resposta positiva, né, de inclusão das entidades. E nós estamos de braços abertos, tanto para receber essas multas que eles também podem ofertar, e nós estamos tendo esse apoio aqui na Paraíba, não só nós, como outras entidades, assim como a provocação para dizer, olha, vocês podem e têm deficientes preparados querendo trabalhar, é só você querer. Tanto pode ser uma pessoa com síndrome de Down, com autismo, com deficiência visual, física, qualquer um outro tipo de deficiência. Nós temos experiências muito boas no Brasil, né, de pessoas que conseguiram mudar de vida, conseguiram ser inclusas e nem querem ser aposentadas, querem produzir e trabalhar como qualquer cidadão. E os demais serviços é a inclusão digital. Nós temos na sede um laboratório pronto para iniciar os cursos que vão iniciar agora em outubro, além de pessoas que vão fazer cursos na área de informática. Esse laboratório ficará aberto também a pessoas que não têm condição, digamos, de realizar um curso, de concluir um curso com todo o seu conteúdo, mas pode aprender a acessar as redes sociais, a mexer no computador, a se comunicar. Então, esse tipo de trabalho nós também vamos oferecer. E a parte que eu coordeno, que é a parte mais da assistência, de dar informações, ajudar as pessoas a compreenderem quais são os passos e os caminhos por dentro da política pública, onde eles podem acessar os serviços de saúde, educação, né? Toda essa parte, por exemplo, de órtese e prótese, a parte da própria aposentadoria, além da questão da organização de projetos, né? Para que a entidade possa se autossustentar, e essa parte mais de formação, de dar palestras, realizar seminários, né? Por exemplo, compreender as políticas públicas nacionais. Nós temos hoje o plano Viver Sem Limite, que é a política nacional, que foi o ano passado lançada pela presidente Dilma, que muita gente não sabe, não conhece, os órgãos públicos não implementam, a sociedade civil também não conhece, tem direitos garantidos, serviços a ser acessados e a população muitas vezes não conhece. Então, isso é um pouco o conjunto do trabalho que nós oferecemos na entidade. Por exemplo, Dora, se sua filha, ela hoje depende de uma cadeira de rodas, né? Depende de ajuda de pessoas. E qual a maior queixa dela, a mais comum com relação à acessibilidade em João Pessoa? O que é que ela reclama tanto? Aqui deve ser assim. Ela sempre fala isso ou não? Demais. Ela fala muito e a gente costuma dizer, todo dia que a gente sai de casa, a gente já sai preparado para enfrentar uma diversidade grande. E no linguajar popular a gente diz que mata um rinoceronte por dia para conseguir dar passos, né? Olha, a cidade de João Pessoa tem, em relação a outras,
já serviços assim que são vistos, né? E a gente sabe que facilita muito o acesso. Por exemplo, rampa em vários lugares da cidade, tem uma frota de ônibus eficiente, mas tem grandes órgãos públicos ainda que a acessibilidade não existe, né? Deixa-se de vir para os lugares, de entrar em auditórios, em alguns lugares, porque os acessos não são feitos. As ruas da cidade são completamente despadronizadas. Então você vem numa calçada, daí a pouco você encontra uma barreira enorme, que você tem que ir para a rua, disputar com os veículos para poder passar. Fora todos os obstáculos de lixo, madeira, tudo que se imagina vai ficando também pela estrada. Isso tanto para ela como para os deficientes, né, visuais, que encontram barreiras o tempo inteiro. Tem lei na Assembleia Legislativa aprovada já há anos, que todos os sinais da Paraíba precisam ser sinais sonoros, ter sinais sonoros, pelo menos nos corredores de maior movimento, e a gente não encontra isto, né? E acesso, uma coisa que a Carolina reclama muito, a altura de quem está na cadeira de roda, as placas de sinalização, seja numa loja grande, em qualquer lugar, elas são numa altura para quem está de pé. Não é para quem está na cadeira de roda. Campo de visão... Então, o campo de visão é outro. Os deficientes visuais chegam nos lugares, não tem a sinalização em braille para eles comunicar, para eles saber para onde vai seguir. Não tem também o piso, né? O piso, que é o piso tátil próprio para esse tipo de deficiência também, além de toda a dificuldade de ler. Hoje você não encontra quase lugares, na campanha eleitoral como essa, você não encontra panfletos feitos em braille. Curioso. Você tem dificuldade do guia eleitoral, esses espaços, serem feitos com a linguagem universal que é Libras. Ou seja, junta um grupo de 4, 5, 8 surdos que vai visitar uma feira Mostra Brasil, quando chega lá, eles não têm quem acompanhe eles para fazer a conversa sobre os preços, as informações sobre os produtos. Enfim, são muitas dificuldades. Nós enfrentamos uma coisa inusitada, mas bem concreta, que teve uma participação de Carol diretamente, que foi a colocação daquelas tendas lá na praia, quando tem aquele show da Estação Nordeste. Aquela luta para colocar aquela tenda foi ela e alguns colegas que querem participar do show, e chegando na praia, todos têm que ficar nas calçadas, sentados, disputando com as costas das pessoas que ficam de pé. Então, eles não veem os artistas, só escutam. Se tiver, digamos, um tumulto, a necessidade de uma proteção maior, eles estão todos vulneráveis. Então, ela começou a fazer esse debate e foi colocado, em 2010, umas tendas por lá. Em 2011, resolveram não colocar tenda, botaram árvore de Natal naquele espaço que deveria estar a tenda. Perguntando sobre isso, alguém informou que é porque a tenda ficou meio vazia o ano passado, então parecia que os deficientes não queriam ir. Ora, se os deficientes ficam em casa e não vão para show, porque ir para show representa um perigo, mesmo que deseje muito, uma grande dificuldade ou um perigo de segurança, seja lá o que for, tomar uma chuva inesperada, isso é um processo educativo, um processo de incentivo, até as pessoas se sentirem que podem ir seguras, com as famílias, que lá terá um lugar de apoio. Então, quando a tenda foi retirada esse ano, nós fomos para um show com ela, ficamos num lugar desse de perigo, com as pessoas à frente. Ela fez uma filmagem no celular e botou nas redes sociais. Isso foi uma revolução, e todo mundo diz assim, a gente estava lá e até viu, mas a gente não se percebe que está dificultando o campo de visão dela e diminuindo a participação dela, criando uma exclusão naquele espaço. E até que isso provocou uma reação. Novamente a tenda foi colocada no espaço, aí já tem uma acessibilidade aqui no Ponto Sem Réis, quando tem feito o show, tem ficado uma tenda também já acessível. E são coisas que podem, aos olhos de outras pessoas, não parecer muita coisa, mas para eles faz uma diferença enorme. A gente que vive todo dia sabe que entrar numa loja, ter um provador acessível, aquelas araras todas empilhadas que as cadeiras não podem passar, ou quando passa sai derrubando, puxando tudo que tem pelo caminho, fica parecendo. Ela disse, mãe, às vezes eu me sinto uma pessoa que não deve estar naquele lugar. É como se aquele lugar não fosse preparado para mim.
E teve uma pessoa, uma vez, num espaço desse, que ela estava tomando chuva, eu com ela, numa multidão, e pedi para a pessoa afastar, a pessoa teria que tomar chuva para ela entrar no lugar. Ou a pessoa entrava ou ela. E eu pedi dizendo assim, olha, eu posso tomar chuva, agora a cadeira de roda dela se molhar não serve, não pode. E a pessoa permaneceu lá e virou assim para mim e disse, por que veio? Eu bati no ombro dela e disse, pelo mesmo motivo que você veio também. Então, do jeito que você tem direito de vir para o show, ela também tem. Mas aí são coisas que a gente também compreende, não fica com raiva, a gente fica chocado, mas a gente compreende que são processos, né? A população não foi acostumada a ver deficientes pela rua. E João Pessoa, você sabe que é campeã, né? João Pessoa tem uma população muito grande de pessoas com deficiência. A Paraíba está em segundo lugar no Nordeste, né? E João Pessoa é a terceira capital do Brasil com o maior número de pessoas com deficiência. E produzindo deficiente a cada dia, com essa violência urbana enorme, né? Por arma de fogo nós temos muita gente que está perdendo a medula, outros acidentes de moto, que é violento demais o trânsito de João Pessoa nessa área, e tem deixado muitos jovens, né, impossibilitados de seguir seu curso normal da vida em função desta violência, né? Então, a gente acha que precisa o poder público tomar providências, realizar um processo educativo grande, além de uma intervenção direta, né? Tanto que o documento agora, esse ano, que nós entregamos, ele é um documento com várias propostas, sugerindo o que é que os governos municipais e o estadual devem fazer para melhorar essa situação e tornar as cidades cada vez mais acessíveis e inclusivas. Que tipo de lei você daria isso como sugestão para facilitar mais o dia a dia das pessoas deficientes? Propostas? De leis. Olha, a gente fez um estudo, nós temos lei para acessibilidade de todo modo. Nós temos propostas para geração de renda, já tem leis aprovadas nos diversos níveis na educação. E Carolina, por exemplo, foi impedida de continuar o curso dela de educação física porque a universidade que ela estudava negou o retorno dela. Não adaptou a universidade e ainda disse que ela tinha abandonado o curso mesmo tendo sofrido um acidente. Ou seja, e tem uma lei da educação inclusiva que diz que as universidades, as escolas, todos os espaços precisam se adaptar para receber as pessoas com deficiência. Então, a gente considera que tem muita lei já aprovada. Nós somos campeão, o Brasil é campeão em legislação, mas é campeão em desrespeito a ela, né? Então, mas a gente acha que o que está mais carente é de efetivação. É a implementação da política pública para responder a essa legislação é que precisa. Então, por exemplo, toda a parte de trânsito e transporte é fundamental, né? Então, essa proposta dos projetos de mobilidade urbana, eles são fundamentais que sejam feitos. Por exemplo, todos os ônibus onde passam os corredores dos ônibus eficientes, é preciso que em todo o entorno, estas ruas sejam calçadas ou asfaltadas, para que as pessoas possam vir das suas casas para chegar até o ônibus. Porque se tiver muitos buracos, muitos obstáculos, dificulta a chegada deles à parada de ônibus. Muitas vezes tem paradas de ônibus onde passa a linha do ônibus que não tem sequer uma proteção. Se tem, são aquelas paradas tão pequenas que 2 cadeiras de roda, mais 3 pessoas, todos levam chuva, tomam chuva naquele espaço. Além da história da integração, os ônibus hoje, muitos deles, as rampas quebram, passa vários dias sem a rampa funcionar, parece que o pessoal também não é treinado para trabalhar bem com isso. E outra questão é a questão da saúde. As órteses e próteses, Gilson, elas não correspondem, por exemplo, ao tipo do corpo da pessoa. Tem toda uma dificuldade uma pessoa que tem necessidade de uma cadeira motorizada, de uma cadeira mais especializada, que é muito mais caro, né? Cadeira motorizada hoje da mais simples é R$7.000. Uma família muito empobrecida, ela não tem como acessar uma cadeira dessa. Então, elas ficam, as pessoas que têm uma deformidade mais especial, que precisa de uma cadeira que acomode aquele seu corpo, ela precisa ser feita para ela, adaptada para ela. Então, esse tipo de trabalho ainda não é uma coisa comum na saúde. As licitações são feitas para cadeiras todas iguais, como todos os corpos fossem iguais. Às vezes tem uma pessoa que tem um corpo mais fino, de menor peso e menor tamanho, que recebem cadeiras que os braços não alcançam quase para fazer o movimento. Então, essa parte aí
não só essa, como as outras hortas todas, isso está sendo agora o programa Viver Sem Limite vem dando uma nova reorientação, tem uma nova normativa para que os processos sejam feitos adaptados a cada pessoa. Além do mais, um dos grandes problemas para além do trabalho é a questão da educação. Infelizmente, a educação tem o que andar muito ainda. As pessoas não são, as escolas não estão preparadas para receber as pessoas. Tem que ter, muitas vezes, mais de um professor em sala de aula quando tiver uma criança, né, com alguma deficiência. Ou, se tiver pessoas com deficiência auditiva, os professores não sabem se comunicar em Libras, como é que ele vai dar aula para uma pessoa que tem um surdo na sala de aula, né? A própria escola precisa ser preparada no seu contexto total. Se tiver alguns que usam aparelho, o barulho, a gritaria na sala de aula, a presença com os colegas, elas provocam um dano ou um barulho tão ensurdecedor que elas não conseguem ficar na sala de aula. Então, eu que atendo diretamente, faço entrevistas e atendo pessoas com deficiência, tenho escutado os depoimentos das famílias e das pessoas que querem estudar e estão fora da sala de aula porque não conseguem, a escola não é preparada, adaptada. Está voltando, inclusive, o debate do reforço, para além da educação inclusiva, a educação especial, com a participação das entidades, novamente, da sociedade civil, que foi um debate que foi feito longo, ainda existe, né, no Brasil todo, sobre esta coisa de ter esses lugares como guetos. As pessoas precisam estar inclusas nas salas de aula com todo mundo. Nós defendemos isso. Agora, a gente compreende que é preciso melhorar muito a sala de aula para fazer essa inclusão. Então, nós consideramos que são propostas importantes e entendemos que no Estado, por exemplo, para além da FUNAD, que é um centro de atendimento, é preciso que tenha uma secretaria estadual da pessoa com deficiência para articular, fomentar, produzir, executar e articular as políticas públicas com educação, saúde, geração de renda, tecnologia, ciência e tecnologia, assim como nos municípios. Então, o documento que nós fizemos sugere que os governantes criem secretarias municipais e no estado da Paraíba seja criada uma secretaria. Essa é a nossa luta nacional, né? Estivemos já esse ano 2 vezes em Brasília, em debate com outras organizações, no Conselho Nacional, para que a gente possa fomentar esse debate no Brasil inteiro. Com relação, dona Silveira, em relação à habitação popular, existe alguma cota para deficientes? Vocês lutam por isso ou já existe? Lutamos, foi uma conquista, já existe. Agora, 3% de cada conjunto habitacional construído pelo poder público, seja municipal ou estadual, é preciso atingir a cota de 3% de pessoas com deficiência e 3% de idosos. Antes, você sabe que idoso não recebia, né, habitação nenhuma, porque a idade já foi. Era como se a pessoa já não vivesse mais, não pudesse ter um patrimônio. Patrimônio não é para você guardar, dividir com ninguém. Patrimônio é para você usar. E com isto agora tem essa obrigatoriedade, né? Haja visto que todos os conjuntos entregues agora, aqui entre nós, foi observada essa cota, né? Então as pessoas se inscrevem. Hoje, qualquer pessoa com deficiência deve buscar a Secretaria de Habitação dos municípios ou alguma secretaria equivalente, a secretaria, no caso do Estado, a SEAP, para ser identificado. Tem gente, inclusive, que já tem inscrição há muito tempo e ao longo da vida se tornou deficiente, ou antes, como não tinha essa identificação, não era necessário fazer. A gente orienta que todas as pessoas que têm inscrições, que procure a SEAP para fazer sua atualização, isso é um direito que assiste a pessoa, levando documentação, mostrando que tem essa deficiência, e nos municípios também, para que na hora que for houver a seleção, as pessoas possam participar. E nossa entidade, a gente também ajuda nessa orientação, assim como as demais, né? Então, acho que, como vocês, os meios de comunicação, podem divulgar, ajudar cada vez mais as pessoas a acessarem, porque tem pessoas que ainda não sabem desse direito. Diz pra gente, Doraci, onde é que fica o telefone para contato, o e-mail para vocês? Então, a ASDEF, né, a Associação de Deficientes Familiares, nossa sede está situada em Tambauzinho, na rua Manuel Paulino Júnior, 454, fica exatamente ali por trás do Bradesco, na Epitácio.
Nós funcionamos de 8 às 18 horas, de segunda a sexta, e nosso telefone é 30 21 50 94. Então, estamos à disposição para qualquer orientação, participação. Inclusive, já posso anunciar que os artistas da cidade estão se movimentando para fazer um show beneficente para a nossa entidade, aí numa alusão não só a Carol, mas como os artistas deficientes, né, que tem muitos nessa cidade, né, muitos artistas. Deve ser feito um show no início de dezembro, né? Vocês também serão convidados para que a gente possa, a partir disso, angariar alguns recursos para ajudar outras pessoas, mas mais do que isso, para valorizar e incentivar o protagonismo destas pessoas no mundo da arte e cultura. Dona Ci, foi um prazer tê-la aqui, em Revira também, e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado, Gilson, estamos à disposição. A gente é que agradece essa oportunidade nesta TV tão importante que ajuda as pessoas a formar opinião. Com certeza. Obrigada. Ok. A você também o nosso muito obrigado. Até a próxima.